Olá, sejam bem-vindos à aula que tem o título O Adolescente Não Fala. Qual que é a finalidade dessa aula? Essa aula está inserida na nossa categoria que a gente tem aí no nosso ensino à distância, que se chama Dicas Rápidas sobre a Clínica Psicanalítica. Não sei se você já está acostumado, muitos de vocês já viram várias aulas nossas, mas alguns de vocês não. Nessa categoria de dicas rápidas, a nossa finalidade é sempre apresentar alguma questão clínica sem aprofundamento teórico, sem aprofundamento mesmo clínico, alguma coisa bem pontual, mas que possa ser uma dica, vamos dizer assim, de utilidade prática, para que vocês possam aproveitar, vamos dizer assim, algo que é bem circunscrito, mas que pode ser aproveitado e, vamos dizer assim, útil para a clínica psicanalítica. Eu resolvi falar hoje de um produto, tá, que se chama Túnel do Tempo. Eu vou explicar para vocês o que é direitinho, mas antes eu vou dar uma breve introdução. O Túnel do Tempo é um jogo lúdico para trabalho com adolescentes, para facilitar a interação com adolescentes na clínica, no atendimento clínico com pacientes adolescentes e pré-adolescentes. Eu acho ele muito útil, né? E como ele me ajudou na prática clínica, e assim como a muitos colegas meus, eu resolvi gravar uma aula, porque eu acho que pode ajudar muita gente, muitos profissionais que estão tendo ou que têm essa dificuldade de pacientes adolescentes que não falam, com muita dificuldade de verbalizar. Antes de começar a falar sobre esse produto, eu queria dizer para vocês que a gente até tem esse produto para vender na nossa livraria, mas a finalidade aqui não é a promoção de vendas na livraria e nem promover o produto com alguma finalidade que não seja exatamente facilitar, vamos dizer assim, a vida de vocês e de quem está querendo uma ajuda nesse tipo de tratamento. Tanto que o produto, tudo bem, a gente tem o produto para vender, mas você pode adquirir ele onde você quiser, tem outros lugares que vendem. E no que diz respeito ao próprio produto, a gente não tem nenhum tipo de patrocínio, não conheço a autora, enfim, é uma iniciativa minha mesmo, estar oferecendo isso para vocês, tá joia? Antes de falar de como que funciona o jogo, eu queria apresentar brevemente, apesar de eu não conhecê-la pessoalmente, quem é a autora desse projeto. Mas antes disso, eu queria dizer uma coisa para vocês. Pode ser que em algum momento, ao longo da aula, você resolva que você vai adquirir o produto ou já entendeu o propósito, mas eu pediria para você assistir essa aula até o fim. Mesmo que você resolva ou, vamos dizer assim, ter ou não ter o produto, não importa. Porque eu gostaria de falar algumas coisas antes de terminar a aula, fazer algumas observações pessoais sobre a questão do silêncio, porque esse produto, ele vai... Qual que é a finalidade dele? Fazer com que o adolescente fale, interromper aquele silêncio e a falta de comunicação. Mas a gente sabe que o silêncio é uma coisa muito importante na clínica psicanalítica. Então, eu gostaria de fazer um comentário sobre isso depois, tá? Mas vamos lá. Esse jogo foi desenvolvido pela profissional Maria Salete Arenales Lolli, tá? Ela é graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina em 1992, mestre por essa universidade em 1999, doutora em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista, se não me engano, de Assis. Aqui não está escrito, mas acho que é de Assis, pela Unesp de Assis. Autora das seguintes obras: Obesidade como Sintoma, uma leitura psicanalítica, de 2000. Da Mesa Farta para a Mesa da Cirurgia, Reflexões quanto ao preparo emocional com foco na cirurgia de obesidade, de 2007.
É organizadora dos livros Contribuições da Psicologia na Cirurgia da Obesidade, de 2006, e Novos Corpos, Novas Realidades, Reflexões sobre o Pós-Operatório da Cirurgia da Obesidade, de 2011. E autora do jogo Túnel do Tempo, um jogo mediador de intervenção para adolescentes e pré-adolescentes. Eu acho que a gente tem que valorizar quando a gente percebe um colega nosso de profissão fazendo um trabalho que a gente admira, e esse é o caso desse jogo Túnel do Tempo. Eu acho que ele é muito bem feito, eu tenho certeza que tomou muito tempo da autora e que foi feito com muita dedicação. Você percebe que é um trabalho assim, muito bonito e que ajuda muito nesse processo de interação com os adolescentes. O jogo, ele é composto de um tabuleiro. Esse é o tabuleiro. Vocês veem aí o escrito Túnel do Tempo. Tá? Não dá para ler, né, porque são letrinhas pequenas, mas tem várias casinhas aqui. E essas casinhas vão levando, conforme o adolescente vai jogando o dado e andando, vai levando o adolescente, direcionando ele. Algumas dessas cartas, vocês estão vendo aqui conjuntos de cartas, que são assuntos, né, temas específicos. Então, conforme o adolescente for jogando, ele joga sozinho, vamos dizer assim, né? Não é um jogo que você joga contra alguém. Então, ele rola o dado, depois eu vou explicar direitinho as regras, tá? Como funciona. Mas ele rola o dado e cai na casa futuro, por exemplo. Ele vem e tira uma carta sobre o futuro. E ali vai ter uma questão. Por exemplo, tenho medo que aconteça na minha vida. E aí ele vai completar vai responder essa questão, completar essa frase de acordo com como foi o que tiver na carta. Então as cartas, ó, são cartas bem simples, estão vendo? Dentro delas tem essas frases e os temas são presente, falando de, são questões para meninos e para meninas separadas, falando de para meninos, falando de para meninas, casos e acasos, você no futuro, futuro e passado. Então você vê que os temas centrais são futuro, passado e presente, tá? Além dessas outras perguntas. Além disso, no decorrer do tabuleiro, aqui no andar do jogo, a autora ela colocou algumas casas que pedem para o adolescente desenhar alguma coisa. Desenhe o seu quarto. Então, ele também sugere alguns desenhos, tá? O jogo. Só que aí não tem cartas sobre os desenhos. Os desenhos são sugeridos aqui no próprio tabuleiro. Deixa eu ver se eu acho mais uma sobre desenho. Desenhe o seu quarto. Desenhe a melhor festa que você já foi. Então, trabalhe um pouco com desenho também, mas o ponto central do jogo é as cartas mesmo. São as respostas às cartas que vão instigar os assuntos ao longo da sessão de psicoterapia. Então, como eu já disse, esse jogo foi desenvolvido pela psicóloga Maria Saletti, Arenales Lolli. A revisão, eu vou falar dos autores, dar os créditos, tá? Eu acho importante fazer isso. A revisão do jogo foi feita por Vanessa Arenales Febrini Suzuki, Rosa Michelin, Araceli Geraldo, Ludmila Klozak, Adélia Gornati Cervantes. A diagramação e o projeto gráfico é de Alex Sandro Júnior de Oliveira e a impressão e acabamento é da Triunfal Gráfica e Editora de Assis, São Paulo. E a capa foi feita por Simone Leal. Tá joia? Eu fiz um resuminho, esse aqui, ó. Tá? Esse aqui é o manual do jogo, né? Todo jogo que a gente adquire vem lá um manualzinho, não é verdade? Esse também. Um manual sobre as instruções de como jogar, como é que ele funciona. Eu fiz um resumo. Eu vou apresentar naturalmente diferente do que se a autora estivesse apresentando, porque eu vou apresentar com os meus olhos. Eu fiz um resumo pessoal aqui desse livrinho. Mas eu vou apresentar seguindo esse roteiro que ela criou aqui para apresentar o próprio jogo, tá joia? Então, o jogo foi
foi uma tese, ele foi tema de uma tese de doutorado feita, então, na Unesp de Assis, São Paulo. E a partir do quê? A autora relata que ela começou a perceber, a partir da demanda do consultório, né, com pacientes que estavam na adolescência e já não tinham, ou já não se sentiam tão à vontade de utilizar as técnicas lúdicas infantis, por julgarem, vamos dizer assim, muito de criança, e ao mesmo tempo, esse público não tem ainda, vamos dizer assim, uma capacidade de verbalização, uma naturalidade de verbalização que tem os adultos. Mas não é só isso, às vezes eles até têm essa capacidade, mas ela coloca também, a autora aqui, um pouco mais adiante, que essa faixa etária é uma faixa muito difícil, né? É um momento do desenvolvimento muito difícil, de muita fragilidade emocional. E, naturalmente, as defesas estão muito erguidas, vamos dizer assim. O adolescente ele é muito defendido, faz parte, é natural dessa fase do desenvolvimento o adolescente apresentar mecanismos de defesa mais bem estruturados. Então, ele tem uma tendência, vamos dizer assim, a se defender mais. E isso provoca, muitas vezes, esse silêncio, né? É muito complicado. A gente vê em consultório, eu trabalho bastante, sempre trabalho com adolescente. A gente sabe como é complicado. Às vezes o adolescente senta diante da gente e eles não falam absolutamente nada. Não é aquele silêncio que você até tenta trabalhar o silêncio. Eu também vou falar um pouco disso, da importância de se trabalhar o silêncio. A gente tenta trabalhar o silêncio, mas às vezes não tem o que se faça, porque a pessoa ela fica muda diante de você, ela não entende direito o que é para ela falar. Tudo que você pode tentar analisar sobre o silêncio, você já tentou, e ela não fala. E você se vê assim, muitos autores, muitos analistas abrem mão de técnicas. A gente sabe, na realidade, que para trabalhar com adolescente, a gente precisa abrir mão de técnicas diferentes, né? Então a gente improvisa. Cada analista, a gente se interessa pelo que o adolescente faz, tenta conversar com ele sobre as coisas que interessam ele, incrementamos o setting com alguma outra coisa, jogos mesmo de tabuleiro, por exemplo, e tal. Mas, como a autora diz, ela se via um pouco assim, ela não achava muito produtivo, e é verdade, na minha opinião, o uso de jogos comuns de tabuleiro, esses jogos clássicos de tabuleiro. Eles até trazem material, eles também trazem material para ser interpretado, eles também, vamos dizer assim, você pode acessar questões do paciente utilizando jogos, e você pode também, vamos dizer assim, ir tentando conversar com o paciente enquanto você quebra o gelo, vamos dizer assim, utilizando jogos de tabuleiro. Mas eles, por um lado, eles facilitam um pouco o sistema defensivo, porque o adolescente continua um pouco protegido. Questões mais importantes do mundo emocional podem ser evitadas nesse tipo de utilidade de jogos, vamos dizer assim. Então, ela disse que a ideia do jogo surgiu daí. E ela se baseou também... esse jogo teve como inspiração as frases incompletas de Rodolfo Boroslavski. São frases utilizadas em orientação vocacional. Vocês já devem ter visto algum tipo dessas... Existem algumas técnicas utilizando frases incompletas. Você sugere questionários, às vezes, que você dá uma frase para a pessoa e ela tem que completar aquela frase. Então, ao completar aquela frase, ela está projetando ali, na resposta dela, conflitos e questões inconscientes. Então, a autora diz que ela se inspirou nessas frases incompletas e criou o jogo. Qual é o objetivo do jogo? Instigar o adolescente a refletir sua vida e mundo que o cerca, principalmente sobre os seguintes aspectos. Quais são esses aspectos, principalmente? Esses eu não pus no meu resumo, mas está aqui, peraí. Dados da rotina familiar, passada e atual, relatos de acontecimentos significativos, relatos de pessoas significativas para a sua formação, dados da adaptação escolar e social, detecção de medos e angústias, dados de manifestações de culpa,
descoberta e reconhecimento de habilidades próprias, projetos de vida futura ou a inexistência desses projetos, sonhos e ideais. Então, não são só esses aspectos, mas principalmente esses aspectos são trabalhados nessas questões que são, na verdade, o adolescente ele não tem muito como escapar. Na verdade, até dá. A gente tem casos em que o adolescente, a defesa ela é tão profunda que o jogo não ajuda. Mas são poucos esses casos. Às vezes o adolescente pega uma pergunta e ele responde coisas assim completamente absurdas para fugir da questão emocional. Então você percebe que o jogo perde o valor. Mas isso assim, eu só tive um caso dessa natureza. Então eu acho que isso é uma exceção, tá? Em praticamente todas as situações, ele é extremamente útil, tá joia? A autora diz que é fundamental esclarecer o objetivo do jogo para o paciente. Deixar claro para o paciente que a gente... qual que é a finalidade, esse objetivo que a gente acabou de falar, é importante ficar claro para o adolescente por que ele está respondendo essas questões. A autora diz que o jogo foi desenvolvido para tratar para casos individuais, para ser usado na clínica com pacientes indivíduos, não em grupo, tá? Mas que ela não descarta a possibilidade, ela própria não usa, eu também nunca usei, mas ela não descarta a possibilidade de um psicólogo ou um outro profissional porque acho que não é só para psicólogos, o jogo ele pode ser utilizado por psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais, tá? Não é só para psicólogos. Mas ela nunca trabalhou com grupo e eu também não, mas segundo ela, outras pessoas tentaram, sugeriram para ela e parece que é possível, basta a pessoa adaptar de uma maneira, vamos dizer assim, correta ou bem feita, né? Eu também acredito que é super possível utilizar o jogo em grupo, tá? Bastaria comprar mais algum desses peãozinhos numa papelaria, então é bem simples, tá? Tenho certeza que dá para usar em grupo. A autora diz que ela criou as frases a partir da demanda pessoal dela na clínica e a partir do contato com os próprios adolescentes. Mesmo quando o jogo já estava sendo utilizado, as perguntas iam sendo transformadas de acordo com as sugestões ou de acordo com a reação dos pacientes às perguntas. Então, por exemplo, ela cita um exemplo de que ela perguntava para o paciente... não lembro agora, tá bom? Mas tem aqui no manualzinho, os adolescentes eles trazem opiniões ou eles acabam fazendo com que aquela pergunta seja alterada, tá? Acho que eu lembrei. Ela perguntava assim para o paciente, por exemplo, sou viciado em... O paciente poderia responder em jogo, em, sei lá, internet, em não sei o quê, em sair com os amigos, jogar bola e tal. E ela disse que os pacientes diziam para ela assim, se você perguntar para o meu pai, ele vai dizer que eu sou viciado em tal coisa. Então aí ela alterava a pergunta ou incluía uma nova pergunta de acordo com os comentários dos adolescentes. Ela disse que algumas frases... isso é verdade, eu também acho. Tem frases mais produtivas e frases menos produtivas. Ela cita como exemplo, você perguntar para o adolescente de quais programas de TV ele gostava ou assistia quando era criança. Na maioria das vezes, aparecem aquelas respostas clássicas, né? Os pacientes respondem aqueles desenhos clássicos, aqueles programas clássicos. Então, assim, elas não são tão produtivas. Mas ela disse que ela resolveu manter essas perguntas porque quando a pergunta é produtiva, ela pode ser bem importante. Por exemplo, o caso de adolescente que responde que assistia programa de adulto, porque achava que tinha necessidade de acompanhar a mãe, porque a mãe estava num momento muito difícil. Então, assim, pode ser importante, mesmo que as frases, algumas delas possam não ser tão produtivas, assim, em termos de percentual, de quantidade de adolescentes que vão respondê-la, ela pode ser bem útil em alguns casos e ela manteve essas perguntas.
Ela justifica a ideia de criar um jogo. Eu acho que não precisaria nem de justificativa, porque assim, o lúdico é extremamente rico, é muito mais interessante. A atividade lúdica, ela chama atenção, ela deixa o paciente mais à vontade, ela deixa o paciente mais curioso, ela permite um espaço lúdico entre uma pergunta e outra. A pessoa fica na expectativa de qual pergunta vai ser, qual tempo, se ele vai falar do futuro, do passado. Tem toda a questão lúdica, ela enriquece muito, né? Tanto que você pode, eu já usei, por exemplo, essas cartas sem o tabuleiro. Você deixa as cartas expostas e o paciente vai tirando, ou você tira de vez em quando uma para ele. Você pode usar o jogo assim, mas eu acredito que ele perde um pouco essa característica do lúdico, tá? Então eu concordo com a autora da importância do lúdico. Ela diz que a gente pode dar ser solidário com o paciente em algumas perguntas, tá? Por exemplo, ele tira uma carta que é uma questão meio cabeluda, como diz a autora. Então ela costuma ajudar, ser solidária assim para facilitar, vamos dizer assim, quebrando o gelo, assim, alguma coisa do tipo, nossa, mas que pergunta cabeluda, hein? Nossa, mas que, meu Deus, quero ver você responder essa, sei lá, agora eu estou dizendo. Alguma coisa que ajude um pouquinho na interação e para quebrar um pouco o peso que algumas questões podem ter para determinados pacientes. Ela falou que às vezes, isso nunca aconteceu comigo, tá? Mas ela colocou aqui, com certeza deve acontecer, que às vezes o paciente reclama que o jogo é repetitivo. E aí ela sugere, e eu concordo, que a gente diga para o paciente que as perguntas são diferentes, que as questões são diferentes. Então, que não tem problema que o jogo possa ser repetitivo, tá? Que no fundo ele não é. Então, no início do encontro, aqui tem um ponto que eu concordo plenamente e acho fundamental, se você for utilizar esse jogo, que vai ajudar com certeza o seu paciente a falar. Esse jogo vai pôr o seu paciente para falar. Só que tem um detalhe que é o seguinte, eu sempre faço assim, é uma sugestão da autora e eu concordo. O paciente chega para a sessão, o jogo está ali, ele está ali do lado. Eu nunca deixo o jogo pronto para a gente começar a jogar. Eu deixo o jogo ali. Por quê? Porque o jogo ele tem a finalidade de ajudar o paciente a falar. E, vamos dizer assim, mas a gente não sabe qual que é a demanda, com qual demanda o paciente está chegando. A gente não sabe o que aconteceu com o paciente desde a última sessão que a gente falou com ele. A gente não sabe se a mãe dele bateu o carro, ele está traumatizado, se o cachorro morreu, sei lá. Então, assim, a gente tem que deixar um espaço para ele falar. E deixar, inclusive, um espaço para o silêncio. Por isso que eu vou sugerir para vocês uma aula. Eu vou sugerir para vocês uma aula sobre o silêncio e eu vou dizer por que daqui a pouco. A gente deve respeitar esse espaço do paciente. E aí, a partir do momento que você entrou num silêncio, que não pode mais ser trabalhado, que não pode mais ser analisado, que perdeu a eficiência, porque o silêncio pode ser eficiente, por isso que eu quero que vocês tomem cuidado, assim, não pensar no jogo como uma coisa que vai arrancar o silêncio da análise, porque não se deve ficar em silêncio em análise. Não é esse o objetivo, na minha opinião, do jogo. E penso, a partir do momento que a autora sugere que a gente inicie a sessão sem usar o jogo, eu acho que ela pensa a mesma coisa. Então, de início, a gente deixa a sessão rolar. A hora que percebeu que precisa do jogo para ajudar, na minha opinião, é nessa hora que a gente deve entrar no jogo. O jogo começa, de início a autora sugere que você peça para o paciente escolher um tempo sobre o qual ele quer falar. Presente, falando de, futuro e tal. E depois, ele pode sair tanto para um lado quanto para o outro, ele vai jogar o dado e começar a rolar as casinhas, seja para um lado, seja para o outro, e ele vai cair, vamos dizer assim, em algum dos tempos sobre os quais ele vai ter que falar, ou em algum desenho que ele vai ter que fazer. Tá joia? Às vezes o jogo não é necessário, às vezes passar a sessão inteira ele não é necessário.
eu acho que até uma consequência do jogo, que ele deixe de ser necessário. Você pode manter, depois que ele deixou de ser necessário, você pode de vez em quando utilizar um pouquinho ele, mesmo ele não sendo mais necessário, porque ele também pode ajudar a trazer questões diferentes. Então, acho que ele é importante, mesmo quando ele perde a necessidade, ele pode continuar sendo usado, tá? Menos, de vez em quando, pouco tempo na sessão, para deixar o paciente à vontade para trazer os conteúdos que são mais importantes para ele naquele momento, mas ele pode continuar sendo usado. A autora diz, isso está escrito aqui no manualzinho dela, que o jogo não pode substituir a associação livre, vamos dizer assim. Então, precisa ficar claro para o paciente que ele pode falar o que ele quiser falar a qualquer momento. Ele pode interromper o jogo. Tipo assim, ele está jogando, respondendo uma pergunta, ele lembra alguma coisa que ele quer te contar. Ele precisa saber que ele deve contar aquilo para você. E a autora diz o seguinte, que você tem que dizer para o paciente, o que é importante, é lembrar o adolescente, que a qualquer momento ele pode dizer algo que ele acha importante no meio do jogo. Eu vou sugerir aqui, eu vou tomar a liberdade de sugerir para você dizer um pouco diferente. Nesse ponto eu discordo com a sugestão que ela está dando, num pequeno detalhe. Eu não digo para o paciente que ele pode me dizer qualquer coisa que ele quiser, que ele achar importante. Eu acho essa palavrinha importante perigosa. Por quê? Porque um dos motivos que leva o adolescente ou qualquer pessoa a ficar em silêncio, um dos motivos, são muitos, é porque a pessoa está, às vezes, com uma autoestima tão baixa, ou ela valoriza tão pouco aquilo que vem de dentro dela, que ela não acha nada importante para contar. Então, ela tem coisas para te contar, mas ela fala assim, isso não é importante. Nada é importante para ela, porque ela não está se achando importante. Então, se você diz para ela que ela pode dizer qualquer coisa que ela achar importante, eu acho que você pode estar colaborando por um lado, mas atrapalhando por outro. Então, a minha sugestão é que a gente diga para a pessoa, olha, qualquer coisa que você tiver vontade de falar, que passar pela sua cabeça, se você quiser me contar durante o jogo, você fica à vontade de interromper o jogo e falar. Tudo bem? Então, essa é a única ressalva que eu tenho para fazer sobre essa sugestão. E realmente ela diz que é comum, e é comum mesmo, no meio de todo o processo, o adolescente conta uma outra coisa. E tem mais. Esse é um assunto que vai vir, mas já que eu estou nele, eu vou comentar já. Às vezes, o adolescente, o jogo, ele tem que ser jogado sem nenhuma pressa. Lembrem do seguinte, a finalidade não é completar o jogo e nem acabar o jogo. Esse jogo não é para ser ganhado ou perdido. Ele é um jogo para instigar, lembra do objetivo? O adolescente a falar de coisas importantes da vida emocional dele. Então, assim, às vezes, uma única pergunta, o adolescente faz uma pergunta dessa, meu nome foi escolhido por, ele vai ter que responder. Essa pergunta, às vezes, abre espaço e a sessão inteira se desenrola em volta dessa questão ou a partir de coisas que foram as quais essa questão foi levando. Nós não interrompemos nunca o paciente quando o diálogo está acontecendo. Você esquece o jogo e mantém o diálogo com o paciente. Pergunta, pesquisa, aprofunda aquela questão, isso ela vai falar daqui a pouco também. A gente tem que aproveitar a oportunidade para investigar aquela questão. Mas a pergunta sobre um amigo do passado, o melhor amigo do passado, sei lá. Mas e você tem contato com essa pessoa ainda? Mas e onde eles estão? E como é que era isso? Como é que era aquilo? Então você vai, assim, aproveitando o tema, não perder a oportunidade de expandir o tema. Isso é fundamental. E quando o tema está sendo expandido e o adolescente não está continuando a conversa, deixa o jogo de lado. Nós respondemos uma questão no jogo inteiro. Ótimo. Ele cumpriu a sua finalidade. Tá joia? A autora diz que algumas questões estão fora do tempo. Por exemplo, você pergunta assim, sobre a minha primeira menstruação, e a menina não teve a primeira menstruação ainda. Então, quando essas coisas acontecem, ela sugere que você jogue o tempo para o futuro. Mas o que você acha que vai acontecer?
Quais são as fantasias do adolescente sobre aquele tema? O que você imagina que as pessoas sentem? Aí você vai investigar. Investigar aquele tema, o que a pessoa acha daquilo, sobre envolvimento com drogas, por exemplo. Às vezes a pessoa nunca se envolveu, mas o que ela acha que são drogas, o que ela já ouviu falar, investigar o tema. Tá? Isso é fundamental. O que mais? Às vezes não há resposta. Às vezes o adolescente não tem nenhuma resposta, e a gente tem que entender que tem pergunta que não vai ser respondida. Seja porque o adolescente não consegue, ou não tem um assunto para aquilo, ou porque ele está se defendendo, não tem como pressionar. Então tem que respeitar que quando estiver demorando, a gente pode ajudar um pouquinho. A gente pode ajudar um pouquinho. Mas quando tiver travou, passa para a próxima pergunta. Se o adolescente não entendeu o que está escrito na carta, muitas vezes ele não entende, porque às vezes ele tem um vocabulário muito limitado, às vezes a própria defesa faz com que ele não entenda muito bem o assunto. Então a gente ajuda, a gente refaz a pergunta de uma outra forma, ajuda ele a entender. E se a gente também não entende, porque acontece, a gente ajuda, fala para o paciente o que a gente entendeu. E aí ele vai responder aquilo que de acordo com o que a gente entendeu. O jogo traz um questionário. Esse questionário são as perguntas em forma de questionário, tá vendo? Ó? Então tem a pergunta e um espaço para você respondê-las. Então o jogo pode ser jogado preenchendo-se o questionário, escrevendo, ou ele pode ser jogado sem preencher o questionário, sem anotar. Aí não existe uma regra. Ela sugere que se o questionário estiver atrapalhando por algum motivo, ele pode ser deixado de lado. Eu acho que o uso do questionário, em alguns casos, não atrapalha um pouco. Acho que depende muito da dinâmica do paciente. Mas eu acho interessante a anotação, porque o paciente reflete um pouco mais quando ele está escrevendo, e aquilo fica registrado. Você pode ter um registro também, não só histórico, como de fatos, porque a gente não lembra tudo, não é verdade? Então, eu acho que pode ser interessante a anotação, tá? Tem o caderninho, que vão alguns desses caderninhos dentro do jogo, mas você recebe também, você pode pedir por e-mail esse questionário em PDF. Então, cada paciente pode ter o seu. Eu sugiro que eles tenham, tá? Como o jogo acaba? Na realidade, ele vai se tornando desnecessário, como eu falei, em alguns casos, mas em alguns casos ele pode acabar mesmo, as cartas podem acabar. Todo o questionário pode ter sido preenchido. Aí acabou. Então você pode fazer o quê? Pegar as questões, por exemplo, mais importantes e revê-las. Você pode pegar aquelas que foram difíceis de responder e tentar mexer com elas um pouco mais. Você pode refazer o jogo. Eu nunca cheguei ao fim desse jogo. Eu, pessoalmente, não aconteceu isso comigo ainda. Porque, na minha experiência pessoal, pelo menos, o jogo você vai utilizando menos ele. Se você deixar utilizar ele só nos momentos necessários, ele dura muito tempo. Tá? Mas eu acho que também depende muito do paciente. Eu tenho um paciente, por exemplo, que eu teria terminado o jogo com certeza se ele tivesse continuado a terapia, mas ele encerrou antes. Então, acho que cada caso é um caso. Acho que a minha experiência é muito única. Não dá para criar dados estatísticos, né? Acho que precisaria saber como é que é com muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas ele acaba dessa forma. Ou quando acaba, deixa de ser necessário, e você pode continuar usando até acabar. Um pouquinho, como eu disse agora há pouco tempo atrás. Utilizar ele um pouquinho até que ele acabe, quando todas as cartas forem respondidas. Bom, então fica essa dica para vocês desse produto que ajuda enormemente a lidar com pacientes que não... adolescentes. Ele foi desenvolvido, os temas são para pré-adolescentes e adolescentes. Então, fica essa sugestão, vale a pena, vocês podem ter certeza, tá joia? Agora, eu gostaria de fazer algumas ressalvas e pedir para vocês prestarem atenção no seguinte. O silêncio ele é um assunto importantíssimo na psicanálise, importantíssimo.
O silêncio, ele tem um significado, ou melhor, muitos significados diferentes, mas sempre significados importantes. Então, a gente tem que tomar cuidado para não utilizar, seja esse jogo ou qualquer outra ferramenta, como uma ferramenta que vai evitar o silêncio, para fugir do silêncio. O jogo tem que ser utilizado naqueles casos ou naqueles momentos nos quais a gente não tem mais por onde pegar. Tipo assim, a coisa está ficando num nível adolescente, ele quer ir embora da sessão. Ele não quer mais voltar, porque ele não tem o que falar na opinião dele. Ele não consegue. Tem adolescentes, não só adolescentes, adultos também, que eles não conseguem falar, eles não têm o que falar. Na verdade, eles têm muito o que falar, mas eles não conseguem, por vários motivos. Só que a gente não pode utilizar essa ferramenta para fugir de se analisar e de enfrentar o silêncio e seus significados. Tá joia? Então eu vou sugerir para vocês uma aula que a gente tem aí no EAD, no nosso setor de ensino à distância, que se chama O Silêncio nas Consultas. Eu não vou falar da aula aqui, porque essa aula é só sobre isso. Ela vai abordar vários significados do silêncio e como lidar com eles na sala de análise. E assim, já que eu estou sugerindo essa aula, eu vou proporcionar para vocês que estão assistindo essa aula sobre a divulgação e exposição do jogo Túnel do Tempo, eu vou passar para vocês um código, um cupom de desconto para ser utilizado nessa aula, O Silêncio nas Consultas. É um cupom no valor de 40% de desconto no valor da aula, tá joia? O cupom é o seguinte, a palavra silêncio. Digitem lá silêncio com acento circunflexo no E, ou seja, silêncio com acento, silêncio só essa palavra. Se vocês estiverem adquirindo essa aula, O Silêncio nas Consultas, e usarem esse cupom, vocês vão ter um desconto de 40%. Tá joia? Espero que ajude vocês, assim como me ajudou, né, a enfrentar essa agonia que é um paciente adolescente que simplesmente não fala. Tá joia? Então a finalidade da aula de hoje era essa, espero que tenha ajudado e a gente se vê então num próximo momento. Muito obrigado.